Egito, e ele vai trazer seus irmãos para morar consigo, e eles vão habitar no Egito, vão ficar na cidade de Gósen, e pelos feitos de José, eles vão prosperar, crescer, se multiplicar no Egito. Mas vai se passar muitas dinastias, e esta dinastia vai se esquecer dos feitos de José, vai se esquecer dos feitos de Israel, e vão começar então a escravizar este povo, a esta grande nação. Olha, o Egito, por esses dias, naqueles dias, dominava naqueles dias sobre aproximadamente 40 a 70 nações. O Egito era um país dominador, era um país conquistador, então tinha várias nações que pagavam tributos ao Egito. Então, nesse momento de aflição, nesse momento de angústia que Israel está vivendo, o povo não tem outra coisa a fazer a não ser orar a Deus e pedir que Deus libertasse eles daquela grande escravidão. Olha, meus irmãos, momentos difíceis da nossa vida, nós vamos fazer como Israel, nós vamos clamar: o Senhor está ruim, nós vamos orar e vai melhorar. Mas tem um ditado popular, uma frase popular, que dizem que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, porque parece que quando Israel orava e buscava incessantemente, a situação ia ficando cada vez pior. E o texto está dizendo que Deus ouviu e lembrou-se de Israel e vai visitar o seu povo. Ora, meus irmãos, nesse tráfico de muitas orações que sobem ao céu, muitos crentes, muitos israelitas orando, clamando no mundo espiritual, as potestades, os principados das orações vão passar por ela, e é nesse momento, possivelmente, que o diabo vai pensar que tanto eles pediram um libertador, quem sabe não seria agora o momento de Deus cumprir a promessa e mandar a semente da mulher para esmagar a sua cabeça. Então a influência maligna sobre o reinado de Faraó e os conselheiros, aquelas pessoas que lhe aconselhavam, então eles chegaram à seguinte resolução sobre influência maligna. Então Moisés vai nascer no período em que vai acontecer o primeiro infantocídio, o assassinato em massa de crianças de sexo masculino. O segundo infantocídio aconteceu nos dias de Jesus, das crianças de 2 anos para baixo, quando o Herodes, ele fica irritado, sabendo que nasceu o Salvador de Israel, nasceu o rei de Israel, e ele vai pedir aos magos, que os magos, quando encontrados, para que pudessem avisar, para que ele fosse adorá-lo também. Quando os magos, orientados por Deus, não lhe avisou onde estava o paradeiro de Jesus, então ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse é o segundo infantocídio. Mas o primeiro infantocídio vai acontecer nos dias em que Moisés vai vir ao mundo. Nos dias que Moisés vai nascer, esses homens, inspirados pelo diabo, vão colocar na mente de Faraó, já que ele domina sobre 40 a 70 nações diferentes, e vão dizer: ó Faraó, quem sabe essas nações que nós dominamos sobre elas, se um dia uma delas se levantarem para tomar o teu trono, para dar um golpe de Estado, vão ter a vontade de ter este povo que está crescendo, se multiplicando, e ele está aqui entre nós, e possa ser que eles venham se rebelar contra nós e unir força com esses outros países, e vai ser a nossa perdição. E o que fazer então? Num conselho diabólico, resolveram então esta estratégia de permitir que aos contingentes, as crianças que forem nascendo, se for do sexo menino, elas podem viver, mas se for do sexo masculino, essas crianças deveriam ser cortadas à espada ou lançadas e serem afogadas às margens do rio Nilo. Então eles chamaram as parteiras, os irmãos conhecem essa história, eles chamam as parteiras, e as parteiras, com muito temor a Deus, não vão obedecer ao mandado, ao edito de Faraó, e as crianças do sexo masculino vão continuar crescendo, vão continuar crescendo. Então Faraó, quando percebe que as crianças continuam nascendo, vai chamar estas parteiras, e elas vão dar desculpa dizendo que as mulheres hebreias, elas são mulheres fortes, são mulheres experimentadas, mulheres vividas, mulheres de raça, e quando elas chegam para dar a luz a estas crianças, quando as parteiras chegam lá, essas crianças já têm nascido. Então Faraó, ele não vai desistir desse plano diabólico da cessação da existência de todas as crianças do sexo masculino. Então ele vai continuar nesse processo do infantocídio. Então o que vai fazer? A guarda de Faraó vai começar a entrar nos guetos, vai começar a entrar dentro dessas comunidades carentes, onde estão o povo hebreu, e vão meter o pé na porta, vão invadir as
das casas, e quando vão encontrar uma criança do sexo masculino, vão atravessar as espadas, e algumas delas serão lançadas no rio Nilo. Mas o interessante é que no meio de toda esta crise, no capítulo 2, se você puder acompanhar comigo, o capítulo 2, nesse momento de crise, o capítulo 2 diz assim: e foi um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Eu gostaria que você levantasse assim uma das suas mãos para os céus, de preferência à direita, se você puder. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida, porque nós estamos vendo também dias difíceis, dias tortuosos, dias malignos, dias de potestades e de principados das trevas têm se levantado contra essa nação. Nós estamos vivendo dias difíceis, e eu quero profetizar sobre a sua vida, porque mesmo no tempo da crise, mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias maus, Deus vai trazer coisas formosas para a tua vida. Se você crê, diga glória a Deus. No meio da crise, Deus vai fazer com que aconteça algo formoso: o nascimento de Moisés. Pois bem, Moisés vai nascer nesse período sombrio. Em meio a tanta matança das crianças, Moisés é um sobrevivente. Em meio a essas crises todas, ele é um sobrevivente. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada vai poder matar os teus sonhos. Você não vai morrer financeiramente, você não vai morrer espiritualmente, o teu casamento não vai morrer, porque Deus tem um chamado com você. Não tem um banda, macumba ou espírito maligno, potestade, trabalho de feitiçaria, nada vai poder te matar, porque aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. E se Deus tem propósito para você, oh meu irmão, saia daqui cantando a canção da vitória. Vai esconder a criança durante 3 meses. Agora imagine essa criança escondida. 3 meses é uma fase. Os 3 primeiros meses é a fase em que a criança mais chora. É a fase em que a criança mais chora. Com dor de ouvido, um vento que bateu, uma cólica. Vai chorar porque está com fome, vai chorar porque está com sede, vai chorar porque está sentindo alguma coisa e não consegue falar. Então ele vai chorar, vai reclamar os seus direitos. Mas o interessante é que durante 3 meses ninguém escuta o choro desta criança. Meu irmão, eu quero dizer com isso que até para chorar Deus tem um tempo determinado para a tua vida. Então não fique chorando à toa, ou engole o choro, porque o momento de chorar é no momento certo. Não se escuta o choro da criança. Mas dando 3 meses, não tendo mais como conter esta situação, ela vai pegar esta criança, vai colocar dentro do cesto, vai betumá-lo e vai colocar nas águas do Rio Nilo. Não é abandono de incapaz o que ela está fazendo. Esse ato de Joquebede, ela não está desistindo da sua bênção. Não interprete dessa forma. Tá? A tradição judaica quer dizer que ela está literalmente lançando o seu pão sobre as águas, na esperança de que vai encontrá-lo. Na verdade, Joquebede, ela se sente incapaz de resolver esse problema. Então, sendo incapaz de resolver esta situação, ela resolve colocar nas mãos de Deus. Tem problemas que fogem ao nosso alçado e nós não podemos dar conta, e nós temos que então colocar nas mãos de Deus. Quando ela coloca a criança no rio, Joquebede, a sua filha, Miriam, mais velha, vai acompanhando aquele cestinho. O cestinho está indo nas águas, ela está dentro das águas, está caminhando com ele. Ora, dentro, quando não dá pé para ela sai, vai caminhando pelas margens e vai acompanhando aquela criança. Não vou dizer que é uma coincidência, que eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em cristocidência, em jesuicidência. A filha de Faraó, estéril, e ela deseja, almeja, ganhar uma criança, ter uma criança. E como os egípcios é um país politeísta, são pessoas que adoram diversos deuses, né? Ra, o deus sol, Anubis, aquele que vai transportar os mortos das tumbas lá para o além de Osíris. É tudo conversa fiada, que a gente sabe que vai tudo para o Beleléu. Se não tiver Jesus, vai para o Beleléu. Mas o rio Nilo também é considerado o deus Rabi, o deus da fertilidade, o deus da vida. E
E quando a filha de Faraó, porque ela é filha, não vai poder assumir o trono, então quem vai assumir o trono é o filho da filha de Faraó. Então ela vai entrar nas águas, não apenas para tomar um banho, não um banho para fazer a sua higiene pessoal, mas é um banho de sacrifício. E ela vai entrar com as sacerdotisas e vão fazer aquela cerimônia, todo aquele ritual, pedindo ao Deus da vida, o Deus da fertilidade, que lhe conceda a graça de ter uma criança. E é justamente nessa hora que ela está entrando que Deus vai fazer com que aquele cesto vai passar justamente naquela hora. E aquela criança que ninguém ouviu choro, ela vai chorar na hora certa. E quando você chora na hora certa, Deus atende o teu clamor. E outra coisa, não é chorar para qualquer um, não. Meu irmão, não chore para qualquer um, chore para a pessoa certa, porque se você chorar na pessoa certa, o teu clamor, o teu cheiro vai ser atendido. Ela vai abrir aquele cesto, dizer que é uma das crianças dos hebreus, e quando ela coloca aquela criança no colo, ela vai dizer: o Deus da vida me deu uma criança. Vai dar o nome de Moisés, tirado das águas. Quem vai chegando por ali, sorrateiramente, a Miriam, irmã daquela criança, como que não quer nada, minha senhora, com licença, olha, eu vejo que a senhora encontrou uma criança bonita, formosa criança, pois bem, a senhora não tem leite para alimentar essa criança, mas se a senhora quiser, crente o negócio é oportunista, né? Crente, ele aproveita a oportunidade, ele vai lá e diz: se a senhora quiser, eu conheço uma das hebreias que está com seus seios cheios de leite e pode amamentar esta criança. Então façamos o seguinte: traga esta senhora até aqui e eu vou pagar um salário para que ela possa amamentar e criar esta criança para mim. Não entre em desespero no meio das suas dificuldades. Essa senhora estava passando por dificuldade, risco de cuidar da vida do seu próprio filho, não tem uma condição financeira boa para dar do bom e do melhor para o seu filho, mas Deus age de formas misteriosas, que essa criança vai ser criada pela própria mãe, e a mãe ainda vai receber um salário para criar o próprio filho, e ainda vai ter a guarda, a escolta do exército de Faraó, para que ninguém toque naquela criança. Então, esta é o primeiro começo de Moisés. Que Moisés nasce e parece que é um fim quando coloca nas águas, mas sempre há um recomeço. E esse primeiro recomeço, ele vai estar sendo criado pelos seus pais. Melhor lugar, essa é a primeira fase. O primeiro começo da vida de Moisés, ele vai ser criado pelos seus próprios pais. Vai estar na companhia dos seus irmãos, na companhia dos seus filhos, e não existe lugar melhor para uma criança ser criada do que no seio da sua família. Ele vai conhecer as tradições dos seus pais, o Deus dos seus pais, ele vai conhecer dentro daquilo tudo possível. Nessa fase, uma das melhores fases na vida de Moisés, é a fase da sua infância. Mas vai chegar o dia que essa criança vai se desmamar, aos seus 6, 7 anos de idade, ele vai para um segundo recomeço. Ele sai da casa dos seus pais e vai viver um novo começo. Ele vai agora para o palácio e vai ser criado como filho da filha de Faraó. Ora, tudo vai ser diferente, calçados novos, roupas novas, e ele vai se vestir como filho da filha de Faraó, o pretenso herdeiro do trono de Faraó. Vai ter uma educação sofisticada, como diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Estevão vai contar a história de Moisés, que ele vai ser criado em toda a sabedoria do Egito, ou seja, a psicologia, a psicanálise, essas ciências, a medicina e toda essa evolução da ciência já era presente naqueles dias de Moisés no Egito. O Egito é o berço das civilizações, o berço das ciências, a cosmologia, e tantas outras coisas que eram muito importantes. Conhecimento, não existia ninguém tão sábio como os egípcios. Tanto é que as pirâmides que lá estão, muita gente diz que os homens não têm capacidade de construir uma coisa daquela, ainda mais naqueles tempos. Então vamos inventar as baboseiras, que foram os extraterrestres que desceram em disco voador e que criaram aquelas pirâmides. Há alguns anos atrás descobriram uma tumba, e dentro dessa tumba encontraram inscrições de trigonometria, e é datada como dos dias de Tutancâmon, um dos faraós da dinastia egípcia.
Ou seja, a ciência já é evoluída. Moisés então vai ser criado em toda a ciência do Egito. As melhores roupas, vai estudar agronomia, porque tem um histórico de que o mundo inteiro passou fome e o Egito foi um celeiro para todas as nações. Ele vai estudar todas essas coisas, sem falar dos idiomas, de 40 a 70 idiomas aproximadamente. Ele vai aprender a falar, ele vai ser um poliglota, porque possivelmente vai herdar o trono e ele precisa saber de todas essas coisas. 40 anos Moisés vai passar nesse novo recomeço. Depois de formado, e ele tem consciência, ele tem convicção, porque ele conhece a história dele, que foi livre da morte, escapou da morte de forma miraculosa. Então todos sabem que Moisés é o escolhido de Deus para ser o libertador de Israel. Só que quando ele se forma, ele resolve dar uma voltinha. No meio dessa voltinha, ele vai ver seus irmãos, seus conterrâneos, e ele vai perceber que tem um egípcio que está maltratando um compatriota seu. E ele vai olhar para um lado, olhar para o outro, não tem quem o defenda, e ele mesmo vai fazer justiça com as suas próprias mãos. E como ele é treinado nas academias egípcias, porque se pertencer à família real de Faraó, ele tem que ter noção de defesa pessoal, e ele vai para cima do egípcio, e ele vai com tanta força que ele acaba matando sem querer, mas ele acaba se tornando um homicida. Ele comete um homicídio culposo, com má intenção de matar. E depois disso, o abismo vai chamar outro abismo, e ele vai ocultar o cadáver, mas um outro crime. Então o grande libertador de Israel vai virar um homicida, vai ocultar o cadáver, volta para casa, no outro dia como se não houvesse nada. Ele vai ver dois irmãos compatriotas seus discutindo, os irmãos com essa história. Ele vai dizer: oh, meus irmãos, não convém que vocês briguem entre vocês. E todo mundo conhece a história de Moisés, o livramento de Moisés, e a forma que ele é diferenciado, porque ele é criado pela filha de Faraó, o queridinho de Faraó. E eles vão dizer: oh, quem foi que constituiu você como juiz, como maioral sobre nós? Pensas que vai fazer conosco o que fizeste aquele egípcio? Ele, opa! Ele percebe que aquela história vai ter um fim, e aí vai ter um outro recomeço. Ele vai fugir por temer a sua vida, e agora vai passar 40 anos em areias escaldantes do deserto, até chegar à terra de Jetro, sacerdote midiano. E quando ele chega no deserto, Deus vai, nesse novo recomeço, desconstruir a Moisés. Ou seja, tudo aquele que ele achou que servia. Porque Moisés, quando ele pensou que tinha, que ele era, que ele podia, ele percebeu que não era, que não tinha e que não podia. Confiava na força do seu próprio braço, na sua própria inteligência. Mas nesse novo recomeço, ele vai ter um encontro com Deus. Os irmãos conhecem a história, sabe que ele vai chegar lá, vai encontrar as filhas de Jetro ao poço, dando água às suas ovelhas, e os midianitas vão se levantar contra elas, e ele, como um cavaleiro, educado, polido, sabe lutar, vai botar aqueles camaradas todos para correr, aqueles pastores, e vai servir as filhas de Jetro. Vai servir água para elas, vai servir água às suas ovelhas, e as meninas vão voltar para casa empolgadas, porque nunca havia visto um homem que as defendesse, e vai contar a novidade do seu pai. E o pai carinhosamente vai dizer: rapaz, nós precisamos de um genro como esse. Meninas, tragam ele para dentro de casa e vamos mostrar hospitalidade. Ele vai entrar nas tendas de Jetro, vai se engraçar por Zípora, vai ter um filho com ela e vai virar pastor de ovelha. Um homem que estudou para ser príncipe, administrador, para ser no mínimo engenheiro, vai se tornar pastor de ovelha. E é uma coisa imunda para os egípcios. Tanto é que quando José vai falar aos seus irmãos: olha, vocês vão vir para cá, mas por favor, sejam bem claros e diga a Faraó que vocês tomam conta de ovelhas, porque isso aqui é uma profissão imunda, para vocês não ter contato conosco, com eles, ou sentar à mesa com eles. Temos que sentar à parte, e eles vão nos dar uma cidade. E foi o que aconteceu. Só que nesse novo recomeço, Deus vai fazer com que Moisés comece por baixo.
como pastor de ovelha. Pronto, agora chegamos no texto. Vamos lá, capítulo 3, pode pôr aí para a gente aí, por favor, o primeiro versículo. Vamos lá, para a gente poder seguir aqui. Esse é o ponto em que eu queria chegar. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Eu precisava falar desses começos e recomeços, dessas fases da vida de Moisés, para poder chegar justamente nesse local, no deserto. Moisés agora está no deserto, aproximadamente com seus 80 anos de idade, um pouquinho mais do que isso. Moisés está agora como pastor de ovelha, e o texto está dizendo que ele vai deixar as ovelhas do seu sogro embaixo do deserto, e ele sobe o monte. Para que Moisés vai subir o monte? Moisés não subiu o monte para orar. Moisés não subiu o monte para buscar a presença do Eterno. Não, ele nem sabia que ia ter esse encontro com ele lá naquele lugar. E você precisa então ficar apercebido quando você está neste lugar, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui é lugar de encontros. Aqui é lugar onde Deus traz um novo começo, onde Deus traz um novo recomeço para a sua vida, para que você seja bem sucedido em todas as áreas da tua vida. Não podemos ser displicentes como Jacó, que pegou uma pedrinha e colocou, e viu uma escada, anjos subindo e descendo. Não estavam descendo, eles já estavam aqui, já estavam naquele território, subindo e descendo. E acorda e diz: quão terrível é este lugar. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Deus está aqui, eu não sabia, mas você sabe que Deus está neste lugar, e esta terra é santa, e esse Deus santo que está nesse lugar vai trazer uma nova história para a tua vida. Quem crê, levante as suas mãos para o céu e dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Nesse novo recomeço é um encontro. Deus vai encontrar com Moisés no monte. É um encontro que não foi marcado. Quando Moisés sobe o monte, Moisés não sobe o monte para orar, não sobe para buscar a face do Eterno. O que ele vai fazer no monte? Olha, quando ele sobe o monte, à frente do monte, do alto, lugar alto, a visão é privilegiada. Ele vai ver o que está lá no final do deserto. E o que está lá no final do deserto é o Egito. Moisés sobe o monte, no alto do monte, ele olha para o Egito. E ele está olhando para o seu passado. É uma coisa muito normal, porque lá é a terra, é a pátria dele. Lá ele passou a infância, passou a adolescência. Mesmo sendo com a família, ou na sua faculdade, no palácio, lá ele estava no Egito. Então, a maior parte das suas lembranças estavam lá naquele lugar. Então, Moisés, todos os dias, deixava ver lá embaixo, subiu o monte para lembrar do passado. Não tem problema nenhum você lembrar do passado. Há pessoas que olham para o passado, lembram do passado, para não voltar mais ao passado e projetar no futuro, ir para frente, não retornar para onde veio. Há outros que, como Moisés, vai olhar para o passado, e o problema está em comparar o passado com o que você tinha, com o que você era, com o que você acha se fosse naquele tempo, coisas do passado. E quando ele começa a comparar o que ele tinha no passado com o que ele tem, ele vai lembrar das comidas que ele comia, dos manjares que ele tinha, dos perfumes, dos ungüentos, daqueles banhos, de sais minerais que ele tinha no Egito. Ele vai olhar agora para o seu estado, a sua roupa, a sua profissão, tudo que ele estudou e o que ele se tornou. Eu imagino que Moisés, muitas das vezes ele está no alto da montanha, olhando para o passado, e ele está angustiado, frustrado. Talvez você entrou aqui dessa forma, frustrado, angustiado, decepcionado, triste, que as coisas não saíram da forma que você queria. E quando a angústia vem, o Salmo 46 ele é propício. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Enquanto Moisés
problema, só que está olhando na direção errada. Enquanto ele está olhando para o passado, Deus se manifesta nas costas dele. Como? Um fogo santo, extraordinário, sobrenatural, vai incendiar uma sarça. Quem sabe uma sarça é um arbusto que quase não tem raiz, está no deserto. É só você lembrar de uma sarça, dentro daquele filme de Bang Bang, de faroeste, que o vento sopra e ela é arrancada e vai rolando, aquela unha vai rolando. Então a sarça pega fogo com muita facilidade, o solo está quente, ela está rolando, o vento está soprando, e o vento soprando, ela rolando naquele solo quente, de repente ela pega fogo, só que ela vai se consumir. Só que agora a visão é extraordinária, porque o fogo que está queimando é um fogo santo, é um fogo que queima o pecado e não destrói o homem, é um fogo que purifica, é um fogo que santifica, é um fogo que está queimando sobre aquela sarça, mas a sarça não se consome. Mas quando o fogo está queimando a sarça, alguma coisa vai chamar a atenção de Moisés, porque enquanto o fogo está queimando e ela não está consumindo, mas ela está estalando, está fazendo barulho. Porque quando Deus manifesta a sua glória, Ele faz audível a sua voz, e a sua voz se manifesta dessa forma, o barulho. Ele atentou aquele barulho. Talvez você esteja vivendo um momento de crise, de angústia, mas deixa eu falar para você, nesse encontro Deus está manifestando um ruído de glória para mudar a tua história. É como Deus estivesse dizendo: ei, Moisés, para de olhar para o teu passado, olha para mim. Mas o interessante é que enquanto ele está olhando para o passado, Deus não fala, Deus não brava. Note que a sarça está queimando, mas não está se consumindo, mas Deus também não fala, porque ele não virou. Então vamos ler o verso 3, olha o que diz o verso 3. E Moisés disse, olha, todos nós sabemos que quem escreveu o livro de Êxodo, quem foi? Moisés. Você aprendeu isso aqui na escola bíblica. O pastor faz questão de ensinar essas coisas na bibliologia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Ele escreveu, então ele não precisava dizer, e Moisés disse. Isso aí, ele está querendo chamar a nossa atenção para essa noite, dizendo, e então Moisés disse, agora me virarei para lá. Mas para onde ele está olhando? Ele está olhando na direção oposta, ele está olhando para frente, ou seja, para o passado dele, o Egito. Se tem lá atrás, ele disse assim, agora me virarei. Olha o que Moisés faz, agora me virarei para lá e contemplarei. Irmãos, se você não mudar a direção do teu olhar, se olhar para aquilo que te angustia, olhar para aquilo que já passou, águas passadas não movem moinho, oportunidades passadas, irmãos, Deus tem um novo recomeço para você. Deus quer mudar a tua história. Nesse encontro de hoje, Deus quer que você olhe na direção contrária, olhe na direção da onde está manifestando a glória. Quem tem ouvidos, ouça. Então ele vira. Quando ele vira, na sequência, Deus não estava falando enquanto ele estava olhando lá do poço, mas quando ele vira, olha o que diz o verso 4, põe aí para mim o verso 4. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, meu irmão, você pode dar glória a Deus aí? Deus não falou nada, enquanto ele não virou, está vendo? Irmãos, tem gente que está esperando uma resposta e não tem. Tem gente que está procurando uma direção e não tem. Por que não tem? Porque Deus não fala. Deus calou? Não, Deus ele continua falando. Mas ele vai falar para quem virá para a direção dele. Se você olhar para ele esta noite, se você der atenção a ele, se você ouvir atentamente a sua voz, ele vai bradar e vai te dar uma direção. Você não tem direção, não tem resposta, talvez porque você está olhando para a direção errada. Mas você der as costas para o passado, dar as costas para as coisas que já se passaram e olhar na direção de Deus, Deus vai ver essa tua atitude e vai clamar no meio da sarça e vai dizer, Moisés, primeira coisa que Deus vai bradar é o nome dele. A primeira coisa que Deus vai falar com você é te chamar pelo teu
nome, para dizer que Ele é íntimo seu, para dizer que Ele conhece a tua história, que Ele já conhece todos os teus começos e recomeços, tudo aquilo que você começou e não terminou. Ele vai te chamar pelo teu nome para dizer: ei, eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, eu conheço a tua caminhada. Se eu estiver andando por aí, alguém fala assim: ô maluco, eu não vou olhar, meu nome é maluco. Ô compadre, eu não sou compadre, não batizei filho de ninguém. Mas se eu estou andando na rua e alguém: ô patriota, opa, me conhece. Esse aí sabe alguma coisa da minha vida, eu vou dar atenção. Ô irmãos, quando Deus bradar na noite desse dia, a primeira coisa que Ele vai te chamar é pelo teu nome, para dizer que Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Olha, se Deus te chamar pelo teu nome, você vai na direção dele, sim ou não? Fala igual na verdade. Sim ou não, pessoal? Sim. Você vai na direção dele. Mas para ir na direção, você vai na direção porque você está cansado de viver o normal. O normal todo mundo vive, e aquela mesmice. Eu quero viver, é um sobrenatural. Eu creio que você também quer viver um sobrenatural. Quem quer viver um sobrenatural? Pelo amor, levante a mão. Então, olha. Quer viver um sobrenatural. E o sobrenatural só se vive quando você vai ao encontro de Deus. Talvez você só venha assistir as reuniões, mas você ainda não teve um encontro com Deus. Eu convido você hoje a ter um encontro com Deus. Ele vai dar um novo começo, um recomeço na sua história. Quando Ele vai na direção e tem que